Olá pessoal, como vai? Professor William aqui mais uma vez. Esse é o nosso segundo vídeo dessa nossa aula de diferenciabilidade, que é uma primeira aula sobre derivadas. Então, como eu comentei no vídeo anterior, o objetivo dessa aula é principalmente eu falar para vocês sobre o que é uma derivada. Tá? Eu não vou entrar muito na parte do como calcular, apesar que a gente vai precisar fazer alguns cálculos e eu vou fazer esses cálculos pela definição utilizando o limite. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês, né, as manhas, os truques que a gente tem para fazer esses cálculos de derivadas de uma maneira um pouco mais fácil. Então, nesse vídeo aqui em especial, eu vou trazer um outro significado de derivada, tá? No vídeo anterior a gente falou da derivada como a inclinação da reta tangente a uma determinada função. Agora eu vou trazer a ideia de derivada como uma taxa de variação, ok? Então é um outro significado, é um outro conceito que está por trás ligado a essa parte de derivada, certo? E a gente vai definir aqui o que é a função derivada nesse vídeo também. De certa forma ela já apareceu nas aulas anteriores, a gente não falou dela explicitamente, mas ela já apareceu, agora a gente vai explicitar isso daqui, ok? Então vamos lá, taxa de variação. Então, considere uma função y é igual a um f de x, ok? O x está variando de um x1 até x2. Então, a gente pode definir a variação ou o incremento de x. O que é a variação de x? É a diferença, o x2 menos x1, é o quanto que o x está mudando, certo? Então, essa variação do x a gente chama de ΔX, certo? E da mesma forma, a gente pode ter um ΔY. ΔY é a variação do y. É o y final menos o y inicial. Né? O y, no caso, é o f de x. Então, é o f de x2 menos o f de x1. Isso aqui tem muito a ver com física, sim. Tá? Se você pensar naquelas coisas de... e a gente já vai ver isso melhor, né? Quando você pega assim, algo final menos algo inicial, isso vira uma variação, certo? Com isso, a taxa média de variação de y em relação a x será... Então, é o ΔY sobre ΔX, é a variação do y dividido por ΔX. Essa é a taxa média de variação do y em relação a x, é o quanto que o y está variando à medida que o x varia, certo? Bom, essa é uma variação média, mas eu posso calcular uma variação instantânea, que é o que a gente chama aqui de taxa instantânea de variação. Então, qual que é a ideia dessa taxa instantânea de variação? É eu fazer o limite quando esse x2 aqui se aproxima do x1. Tá? Então, a gente pode calcular aqui da seguinte forma. Se eu chamar o x2 apenas de x, é um x qualquer, e eu fixo esse x1 aqui como sendo um a, certo? Aí eu caio nessa expressão aqui. Ok? Aí quando eu faço o meu x2 se aproximar do x1, é quando o x se aproxima de A. E eu caio nesse limite aqui. Esse limite aqui a gente já viu na aula anterior, certo? É o quê? É a derivada da função f no ponto A. Ou seja, aqui eu estou mostrando para vocês que a derivada pode ser interpretada também não apenas como uma inclinação da reta, ele vai ser. Se a gente pensar nesse como uma função, ele vai ter um gráfico e a gente vai ter a inclinação da reta tangente. Mas, além disso, a gente pode interpretar essa derivada como uma taxa de variação instantânea. Ok? O quanto que o nosso y está variando naquele momento, à medida que o x varia. Então, trazendo aqui para vocês alguns exemplos um pouco mais concretos, né, no caso da física. Então, se você tem uma função de posição, uma função s, ela está em função do tempo, né, o teu s é um s de t, a posição varia em função do tempo. A gente tem que a velocidade média, o que é velocidade em física? É a variação da posição dividido pela variação do tempo. Velocidade, quilômetros por hora, a quantidade de quilômetros que você está andando por uma unidade de tempo. A tua variação de quilômetros pela variação do tempo, ou metros por segundo, certo? Então, a velocidade média é ΔS sobre ΔT na física, ok? Se eu quiser calcular uma velocidade instantânea, basta eu calcular o limite, né? Quando esse meu ΔT tende a zero, ou seja, quando o meu T está se aproximando do tempo inicial, o tempo final está se aproximando do tempo inicial. Ok? Então, eu posso calcular esse limite aqui da seguinte forma, né? Quando nossa ΔT tende a zero, aqui tem um erro de digitação, é quando t se aproxima de t0, tá? Que é o nosso ponto fixo. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui para vocês? Que a derivada da função posição é a velocidade. Então, se a gente interpreta a derivada como uma taxa de variação instantânea, a taxa de variação da posição é a
velocidade. Então, quando a gente deriva a função posição, a gente tem a velocidade. Da mesma forma, na física, a aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Ou seja, né, no nosso caso aqui, se a gente quiser aceleração instantânea, né, mais uma vez aqui, quando o t se aproxima de t0, né, da nossa função velocidade variando em função de tempo. Então, a derivada da velocidade é a aceleração. O que eu queria mostrar aqui para vocês? Você tem uma função posição, quando você deriva, você chega na função velocidade. E quando você deriva de novo, você chega na aceleração. Então, a velocidade e a aceleração são taxas de variação. Okay? A aceleração é a taxa de variação da velocidade, e a velocidade é a taxa de variação da aceleração. Então, a derivada pode ser interpretada desta forma também. Era isso que eu queria mostrar para vocês aqui nessa parte. Bom, eu já falei ali, né? Eu falei que se eu derivo a função posição, eu tenho a função velocidade. Então, aqui eu já estou dizendo para vocês que a derivada pode ser enxergada também como uma função, que é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vimos que a derivada de uma função em um ponto fixo A é esse limite aqui. Tá? Então, fixei o nosso ponto A, calculei a derivada pela definição aqui de limite, utilizando a notação do H. E se eu quiser generalizar, a gente viu isso já no vídeo anterior, né? Eu tomo esse A aqui como um x qualquer do domínio da função, eu tenho essa expressão aqui. Então, essa expressão ela vale para qualquer x do domínio da função. Então, a gente tem uma nova função. Essa nova função é a função derivada. Tá? Beleza. Então, um exemplo aqui. Ó. F de x igual a raiz de x. Encontrar a derivada de f. Então, veja que ele não pediu a inclinação num ponto específico ou a taxa de variação num ponto específico. Ele pediu a derivada, que no fundo a gente viu que é a mesma coisa. Só que nesse caso, ele não pediu num ponto específico. Ele pediu num ponto qualquer. Então, se é num ponto qualquer, ele vai ser uma nova função. Se isso aqui for uma posição, eu vou calcular a velocidade. Se isso aqui for uma velocidade, eu estou calculando a aceleração. Eu posso interpretar desta forma também. Então, vamos lá. O que é a derivada? O que é o nosso f' de x? Ele vai ser o limite quando h tende a zero. Agora, essa notação com h ela é muito mais útil, né? Do f de a mais h menos f de a sobre h. Substituindo aqui, como é que vai ficar? Limite quando h tende a zero, o f de a mais h. Então, é a raiz de... Aliás, aqui eu já posso generalizar, né? Eu vou colocar o x, que eu acho que fica melhor. Né? Já que eu quero, para um ponto qualquer, eu já quero calcular a função derivada. Então, eu vou colocar aqui x mais h menos o f de x, que é raiz de x, sobre o nosso h. A gente viu como que a gente calcula esse tipo de limite aqui, né? Quando a gente tem raízes assim. O ideal é que a gente multiplique, aqui a gente tem uma diferença de raiz, então o ideal é a gente multiplicar pela soma das raízes. Então, x mais h mais raiz de x. Por que eu faço isso, né? Em cima e embaixo? Eu tenho que fazer em cima e embaixo para não alterar o meu quociente aqui. E quando eu faço isso, eu tenho uma soma, um produto da soma pela diferença, e portanto as raízes vão desaparecer. Então isso aqui vai ficar limite quando h tende a zero. Então aqui em cima, ó, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro é o que está dentro da raiz, então x mais h, menos o quadrado do segundo, então menos x, sobre, aí embaixo eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o h que multiplica aquele negócio ali. Então, raiz de x mais h mais raiz de x. Normalmente a gente consegue simplificar aqui. E é o que acontece, né? X menos x simplifica, aí eu posso simplificar esse h que ficou aqui com esse h embaixo. Então, em cima ficou só 1, né? Então ficou limite de 1. Embaixo ficou raiz de x mais h mais raiz de x. Esse limite é quando h tende a zero. Aqui eu posso substituir. Quando h tende a zero, vai ficar só raiz de x aqui. Raiz de x mais raiz de x é 2 raiz de x. Então, com 1 sobre 2 raiz de x. E essa é a nossa resposta. Tá? Essa aqui é a nossa derivada de x. Então, a função derivada da raiz de x é 1 sobre 2 mais raiz de x. Certo? Bom,
o que é importante aqui a gente pensar? Se a gente pensar nos múltiplos significados de derivada, se eu pensar em derivada como inclinação da reta tangente, então para qualquer ponto do domínio, se eu pegar x igual a 1, eu só vir aqui, eu substituo, eu tenho inclinação nesse ponto. Se eu quero x igual a 10, eu venho aqui, substituo, eu tenho inclinação nesse ponto. Ok? Se eu interpretar isso aqui como uma taxa de variação, qual que é a taxa de variação quando x igual a 10? É só vir aqui e substituir o x por 10 aqui na derivada, porque a minha função derivada me dá a taxa de variação, certo? Para fechar, algumas outras notações que a gente tem, que a gente precisa em algum momento falar isso aqui para vocês. Então, dado uma função y igual a f de x, a gente tem as seguintes notações. Então, aqui, ó, f' de x, ou simplesmente y', tá? Para derivada. Essa outra notação aqui aparece, ó, dy dx, ela remete à ideia de taxa de variação, né? Esse dy seria uma variação muito pequena no y sobre uma variação muito pequena no x, tá? Ou df dx, derivada de f em relação a x, a gente pode ler assim, ou a derivada da função f de x em relação a x, ou tem essas outras notações. Então podem aparecer todas essas notações aqui em literaturas diferentes, muitas vezes os livros misturam as notações, porque todas elas são utilizadas, aliás, principalmente essas aqui, né? Essas primeiras que tem o linha, ou essas aqui que tem o sobre dx. Tá? Todas essas aqui são úteis. Essa aqui a gente remete a Newton e essas aqui a gente remete a Leibniz. Tá? Todas elas têm suas vantagens. Essas primeiras aqui em especial são mais práticas para fazer contas e essas aqui elas carregam um pouco mais de informação, então para as contas um pouco mais teóricas elas são mais úteis. Ok? E quando a gente quer calcular a derivada aplicada num ponto, a gente pode utilizar dessa forma aqui, né? Então, f' aplicado num ponto A, ou a derivada de y em relação a x, quando x igual a A, assim que a gente lê essa segunda notação aqui. Então, são só notações diferentes, para quando isso aparecer, vocês já podem saber que a gente está falando de derivadas, certo? Então, é isso aí. Espero vocês no nosso próximo vídeo dessa aula. Até lá, valeu!